Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Barca do Caronte. E nesse Dia dos Namorados, vamos falar sobre o amor. Então, entreguem-me suas dracmas e preparem-se para a viagem. Dignos, nesse Dia dos Namorados, decidi fazer um especial aqui, né, sobre o tema, mais especificamente, né, sobre o amor, não necessariamente sobre o Dia dos Namorados, mas é algo relacionado com certeza, né? E o que eu estou propondo aqui hoje, nesse vídeo, nesse estudo? Vamos entender um pouquinho melhor o que é o amor, porque tem dois aspectos dele que eu gostaria de trazer aqui para os estudos na barca. O primeiro deles é o amor saindo daquela ideia de sentimento, né? Único e exclusivamente, e generalizar ele um pouco mais para uma oitava energética, para uma oitava esotérica, né? Trazer esse aspecto esotérico do que é o amor. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é explorar um pouquinho sobre o conceito de amor que os gregos antigos tinham. Porque nós, pelo menos aqui, né, nos países de língua portuguesa, como o Brasil, nós usamos a palavra amor e só tem essa palavra. Não temos outra palavra que tenha o mesmo peso e ela é usada para muitos significados, né? Então você vai usar, por exemplo, o amor entre mãe e filho, o amor entre um casal, o amor entre amigos. Então, e aquele amor devocional das pessoas que se dedicam a causas humanitárias, por exemplo. Então, a gente chama tudo isso de amor, né? Mas para os gregos antigos tinham palavras diferentes, né? Ou seja, eram tipos de amor diferentes. Então, nós vamos começar por esse caminho, já que dei início, né, falando um pouquinho dos gregos. E cara, é o seguinte, na Grécia antiga, os filósofos eles tinham 7 conceitos de amor. E são 7 palavras diferentes para cada uma delas. Então, olha a riqueza da língua grega, né? Não que o português não seja rico, mas nesse aspecto, pelo menos, o grego antigo ele traz uma variedade maior de vocábulos para se referir ao amor, né? Então, como eu não decorei, eu vou pegar aqui para vocês algumas coisas. O primeiro tipo de amor é o eros. Esse a gente até ouve falar um pouco mais, né? Porque inclusive você tem um deus na mitologia grega que é o Eros, que ele é o filho de Afrodite, tá? Ele também é associado ao Cupido, tá? E ele é responsável, ele seria o aspecto do amor que é o amor carnal, físico, o desejo, a paixão. Ou seja, você tem um casal de namorados e o desejo ardente, aquela coisa toda, seria Eros, que é o que a gente mais conhece, assim, a grosso modo, né? A gente chama de paixão, né? Bom, e é o amor erótico, né? No final das contas. E a palavra erótico vem de Eros, tá? Então, o português, como ele tem muita contribuição da língua grega, então a gente consegue traçar um raciocínio para entender as palavras e saber ao que se refere. Então, erótico vem de Eros, então o amor erótico é o Eros, né? Que é esse primeiro amor que nós estamos trabalhando aqui. Depois vem filia, com PH. Filia é o amor entre amigos, tá? E quando a gente fala amor entre amigos, nós não podemos pensar. Eu sei que isso é difícil, mas nós não podemos pensar com a nossa cabeça de falantes de língua portuguesa. Porque se a gente pensar desse jeito, amor entre amigos, a gente pode pensar que rola alguma coisa carnal entre esses amigos. E não, filia não é esse tipo de amor, né? O amor entre amigos que filia sugere é aquele companheirismo entre amigos, aquela lealdade, aquela fidelidade ao amigo, o apoio, sabe? Aquele companheirismo entre grandes amigos, né? É o que diferencia o amigo do colega, tá? Então é o filia.
Bom, depois tem storge. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, se é storge ou storg, porque o meu grego é provinciano. Brincadeira, eu não falo grego, né? Exceto quando eu estou ensinando física, aí pelo jeito eu falo bastante grego. Brincadeiras à parte, storge, ele é o amor familiar. Então, é aquele amor entre, por exemplo, um neto e uma avó, o cuidado do neto com essa avó que já está de idade, por exemplo, né? Ou um pai com um filho, ou de um pai, ou melhor, de um filho com um pai que já está mais de idade. Então, é esse cuidado parental, tá? É o amor entre uma mãe e um filho. Então, é esse cuidado parental, storge. Bom, e depois vem ágape. Ágape também é relativamente conhecido principalmente nas correntes cristãs, tá? Porque o cristianismo ele pega esse amor ágape, né, esse conceito da Grécia, e ele traz para uma dimensão divina, né? Por quê? Porque ágape é de fato relacionado a esse amor mais incondicional, é aquele amor por grandes causas, né? Grandes massas de pessoas, né? Ou seja, uma pessoa que doa a vida dela em prol de um bem coletivo, de um bem maior. Então você pode pegar aí, por exemplo, grandes mártires ou pessoas que fizeram muito bem à humanidade, por exemplo, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Madre Teresa. Então são pessoas que têm um amor ágape, aquele amor que transcende, né, as causas mundanas, né? Então, bom, depois tem Ludus. Esse já não é tão conhecido nosso, né? Pelo menos não nesse termo, mas nós o conhecemos bem na prática. Ludus, o próprio nome Ludus, ele é relacionado a lúdico, tá? Então é essa a ideia que esse amor propõe. Então, Ludus é aquele amor lúdico. Como assim amor lúdico? O flerte. O flerte entre duas pessoas, sabe? Quando você ou não conhece a pessoa, mas tá num evento, aí tem aquela troca de olhares e tal, e aí rola alguma coisinha e vocês, um vai conversar com o outro e beleza. E dali pra frente começam outras coisas. Mas pode ser entre um casal já de namorados ou casados e tal, que sempre rola aquele joguinho de sedução, também entra em ludos, tá? Então, esse aspecto do amor lúdico, onde você usa o romance para brincar, para deixar a relação mais interessante, tá? Então é o ludus. Depois de ludus vem pragma. O que seria pragma? É o amor maduro, é o amor pé no chão. Como assim pé no chão? É aquele amor que se constrói no cotidiano, no dia a dia, ao longo de anos de convívio. Então, é aquele amor, por exemplo, de pessoas que estão, sei lá, 30, 40, 50 anos casados juntos e construíram uma história juntos e essa história transcende, né, a decadência do corpo físico, transcende as dificuldades que eventualmente aconteçam, né? Por exemplo, quando você tem num casamento, pelo menos num casamento católico, né, que eu me lembro, você tem aquelas frases, eu prometo, na saúde e na doença, tarará, principalmente nessa parte na saúde e na doença, aí entra pragma. Por quê? Porque é aquele amor que vai estar ali, o companheiro, no cotidiano, né? Dando aquele apoio, dando aquela firmeza, e assim por diante, durante anos. Né? E por último, o sétimo, vem Filáutia, que é o amor próprio, tá? Ele é relativamente famoso, né? Recentemente, pelo menos de uns 10 anos para cá, que eu tenha notado que o pessoal fala de amor próprio, de se amar, de não sei o quê. Mas esse nome Filáutia, ele não é conhecido, por exemplo, como ágape ou como eros, tá? Mas ele vai se referir de fato a esse autocuidado, esse amor próprio que as pessoas precisam ter consigo mesma. Você não consegue dar a alguém aquilo que você não tem. Então, o que acontece? Você precisa ter esse amor próprio para poder estar bem, para poder oferecer um mundo a outra pessoa, para que essa outra pessoa possa participar desse mundo. Né? E tem que ser um mundo saudável. Então, esse aspecto saudável do amor próprio. Tá?
tá? Por que esse aspecto saudável? Porque o Philautia, ele também tem um aspecto, uma oitava densa, uma oitava mais negativa, que é o narcisismo, ou seja, é esse amor próprio doentio e exagerado, colocado ao extremo, que aí a pessoa se torna narcísica, tá? Então, tomar um certo cuidado, mas Philautia, no caso aqui, vai se referir a esse amor próprio saudável, né? E, por exemplo, esses conceitos eram tão importantes para os gregos que você tem Aristóteles, né, falando sobre eles. Por exemplo, Aristóteles, filia, que é a amizade, a lealdade, era muito importante para Aristóteles para a construção de uma cidadania, construção da vida na polis, na Grécia, né? E também ele considera muito importante o Philautia, porque esse amor próprio, esse autocuidado, é o que vai guiar o indivíduo na busca pelas grandes virtudes, né? Na busca pelo bom, pelo belo, não o cantor, mas brincadeiras à parte, na busca pelo bom, pelo belo, e para sempre tornar-se melhor do que ele é hoje. Então, Aristóteles também coloca isso como muito importante. Então, esses são os 7 tipos de amor, né, que os gregos antigos tinham como conceito, tá certo? E agora, para finalizar essa parte, aproveitando, né, por favor, curtam, se inscrevam, assistam o vídeo até o final, muito importante. Para finalizar essa parte sobre amor, vou deixar aqui uma reflexão, né? Lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia trazer dois aspectos aqui. O primeiro foi os 7 tipos de amor. E agora, a outra parte, a outra vertente dessa bifurcação que eu abri no início, é uma reflexão assim, o que de fato é o amor para você que está assistindo o vídeo, tá? Como eu coloquei aqui, são 7 tipos de amor. Todos eles são amor, mas o que para você é amor? Para mim, Caronte, né? Aqui no personagem de Caronte, o amor de um ponto de vista esotérico, rosacruciano, hermético, ele é a correta comunicação, tá? Com o entorno, com o todo. Então, o amor é mais do que um sentimento. Você consegue essa correta comunicação através de um sentimento, mas conceitualmente falando, é mais do que isso. Ele é uma forma de se comunicar. Ele é a correta comunicação com o entorno. E essa correta comunicação com o entorno te coloca em uma frequência, em um estado de coerência onde mente e coração estão uníssonos. E aí você consegue fluir de forma correta com toda a realidade, com toda a existência. Então perceba, isso é muito, muito, muito poderoso. Não é à toa que daí surgiu o clichê de que o amor é uma das forças mais poderosas do mundo, da realidade, que o amor é a magia mais forte. É um clichê do ponto de vista que se tornou um jargão muito comum na boca das pessoas, filme, série, etc, etc. Mas é que vem daí, tá? Ou seja, é a correta comunicação com a criação. Por isso, ele é muito poderoso, tá certo? Então, deixa essa reflexão e, se possível, comenta aí o que para você é o amor. Feliz Dia dos Namorados a todos. Nos encontramos num próximo vídeo. Muito obrigado a todos.